noite. Só para corrigir, eu sou uma das responsáveis, eu sou advogada que auxiliei na implementação do Serviço Família Acolhedora aqui em Cabo Frio, mas esse serviço vem com uma equipe muito grande e com um serviço de bastante gente, porque não é uma missão fácil de se alcançar. O que eu vou falar para vocês hoje é tentar mostrar para vocês o que o ECA determina sobre acolhimento, quais são as modalidades e o que seria mais benéfico para essas crianças e esses adolescentes. Deixa eu passar aqui. Como é que eu utilizo esse computador? Calma aí, vou ter uma aula de informática primeiro. Obrigada. Para começar, eu logo coloquei o artigo 19 do ECA, e ele já, para mim, ele já traz bastante coisa. Ele já aponta que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em uma família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Eu vou pedir para que vocês guardem esse artigo, porque daqui a pouco eu vou perguntar se vocês visualizam isso em alguns locais. A convivência familiar, como lido no artigo anterior, a convivência familiar ela é apontada em diversos artigos do ECA. A convivência familiar é um direito tão importante da criança e adolescente que ela vem vinculada ao direito de vida. Ela vem no mesmo artigo do direito da vida, que eu botei aí embaixo para vocês. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, todos os outros e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É importante a gente ter em mente que o direito da convivência familiar é um direito fundamental. Ele é um direito que ele não está só previsto no ECA, é um direito previsto na Constituição Federal, no artigo 227. E o Estatuto da Criança e Adolescente, ele reforça esse direito. Não só esses dois institutos fortes prevêem esse direito, como também na Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente, ele diz que a criança, para crescer em pleno e harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer no seio de uma família em ambientes de felicidade, amor e compreensão. E aí eu trago para vocês as modalidades de acolhimento. No artigo 111 do ECA, ele traz para a gente que quando uma criança se encontrar em alguma situação de violência, em alguma situação que ferir os direitos dessa criança, essa criança vai ser retirada por ser dever da sociedade, do Estado e da família proteger essa criança. Essa criança vai ser afastada do convívio convívio familiar ou que está causando essa violência a essa criança, e ela vai ser colocada ou num abrigo institucional ou num acolhimento familiar. E ele passa essas duas possibilidades. O serviço de acolhimento familiar, alguém conhece aqui o que é o acolhimento familiar? O Peter tem que conhecer, né? Mas ninguém conhece sem ser do Família Acolhedora de Arraial, por favor, que não vale. Então, o serviço Família Acolhedora, você também não pode, porque vocês já ouviram muito, Natan também não. O serviço Família Acolhedora, ele é muito recente na nossa lei. Como a doutora Márcia estava falando, ele foi implantado nessa recente alteração também na lei de adoção, na 12.010. Por que foi feita essa alteração? Porque foi visto que o direito à convivência familiar da criança e do adolescente, ele estava sendo afetado nessas instituições, nos abrigos institucionais. Isso não quer dizer que o abrigo institucional é um ambiente ruim para criança e adolescente. Não é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Só para deixar bem claro. O que eu estou dizendo é que a lei conseguiu visualizar uma outra forma que
que ela conseguia proteger essa criança e esse adolescente e também garantir o direito à convivência familiar, que seria através do Serviço Família Acolhedora. E o que seria isso, né? O Serviço Família Acolhedora, ele faz o cadastro e a capacitação de famílias para receber crianças e adolescentes aqui no nosso município, de 0 a 18 anos incompletos, em suas casas, enquanto as famílias de origem dela são preparadas para receber essas crianças de volta. Então, o que acontece? Ocorreu algum problema na família de origem dessas crianças, essas crianças são retiradas com uma medida protetiva, é o judiciário que faz isso, nossos conselheiros tutelares queridos que estão aqui vão lá, retiram essa criança com a medida protetiva e essa criança vem para o Serviço Família Acolhedora. E essa criança vai para a casa dessa família acolhedora, que já foi capacitada por uma equipe composta por psicólogo, assistente social, advogado, que preparou essa família para receber essa criança de forma saudável, garantindo assim o direito dessa criança à convivência familiar, comunitária e o ambiente familiar saudável dessa criança, que foi tudo aquilo que a gente já começou a ver ali no começo. Assim a gente consegue ver que essa criança ela só é afastada do convívio familiar, tanto para ir para um abrigo, que é o acolhimento institucional, tanto para ir para o Serviço Família Acolhedora, se ela estiver vivendo uma situação de violação de direitos. Essa medida é excepcional, tá? Ela não vai ser retirada, ela não vai ser afastada se ela não estiver sofrendo uma violência. Aqui eu coloquei para vocês o artigo 34, o 34 do ECA, tá? Que ele prevê que o poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios ao acolhimento sob forma de guarda de criança e adolescente afastados do convívio familiar. A inclusão da criança e adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência ao acolhimento institucional, observado em qualquer caso o caráter temporário excepcional da medida nos termos dessa lei. Ou seja, o ECA, como ela bem disse, ele é lindo e muito inteligente, porque ele já sabe que o melhor para a criança é realmente ficar no ambiente familiar. O melhor para a criança não é ficar numa instituição. Por mais que seja a equipe dessa instituição seja dedicada, por mais que tenha uma garantia, a tentativa de garantia de todos os direitos dessa criança, óbvio que o seio familiar vai ser mais vantajoso para essa criança. A individualidade dessa criança vai ser mais respeitada quando ela tiver uma família. Isso a gente costuma falar que quando a criança ela chega no abrigo, são 5 crianças para uma equipe técnica de 10 pessoas, vamos dizer assim. E quando uma criança chega numa família, são 5 pessoas para olhar para uma criança. Então, é totalmente diferente, né? Então, não tem nem questionamentos do que é mais benéfico para a criança. E por isso, deveria ser uma obrigação do nosso país incentivar o Serviço Família Acolhedora. Aqui eu trago para vocês um dado que ele é levantado pelo MCA. O MCA, para quem não sabe, é o Módulo Criança e Adolescente. Ele foi criado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e ele está sendo divulgado para todos os outros estados ainda, mas ainda não foi implantado nos outros locais. Ele faz o levantamento de todos os dados ligados a crianças e adolescentes e por isso ele faz um censo. A cada 6 meses, se eu não me engano, tem um censo. Esse último aqui, ele é de dezembro. E aí, a gente tem os dados, ali ele aponta em todo o estado. E aqui ele mostra, ó. Em todo o estado, nós temos em números de entidades, 199 entidades de acolhimento de crianças e adolescentes. Dentro desses 199 já está incluso tanto o acolhimento familiar quanto o acolhimento institucional, tá? E aí, embaixo ele divide. O serviço institucional, nós temos no estado do Rio 160
entidades de acolhimento. Enquanto o Serviço Família Acolhedora, nós só temos 24. Ou seja, nós só temos 24 municípios no Rio de Janeiro que existem o Serviço Família Acolhedora, enquanto temos 160 estados no Rio de Janeiro. Cabo Frio nós temos Serviço Família Acolhedora. Aqui é uma discrepância muito grande. Então, assim, é uma luta enorme para que a gente consiga divulgar o serviço, para que a gente consiga fazer não só o poder público entender a necessidade do serviço, mas como as pessoas que trabalham nesses ambientes, a população entender esse serviço, porque ainda tem o receio, ainda tem o bloqueio, ainda tem o medo de se envolver com a criança. Então é uma briga diária. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui também é para o número de visitação, respaldando o que a Márcia já trouxe para a gente. Aqui ele mostra que em todo o estado, nas 199 entidades, 752 crianças não recebem nenhum tipo de visita. Não tem ninguém que visita essa criança. Não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem ninguém. São 1.650 crianças que não recebem visitas de ninguém. Então vocês imaginam o que é isso para uma criança. Então, se a gente conseguir ter em mente a importância do Serviço Família Acolhedora, o benefício que ele faz não só para as crianças, mas para toda a população, porque a gente vai trazer para essa população a oportunidade de estar mudando a vida daquela família, porque nós temos visto de forma muito clara que muitas vezes a família não erra por falta de amor, a família erra por falta de conhecimento. E aí, quando tem uma equipe técnica que vai entrar para fazer um trabalho com essa família sem julgamentos, mas sim com o interesse de ajudar essa família, a gente tem a possibilidade sim de mudar a vida de toda aquela família, de devolver aquela criança para aquele núcleo familiar de forma saudável e de fazer com que aquele erro não se repita no futuro, porque é uma coisa que nós temos visto muito. Eu fui criada sendo agredida, então eu vou criar meu filho com agressão também, porque eu fui criada assim, não consigo enxergar esse erro. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês é essa mensagem, é que vocês entendam o serviço Família Acolhedora, entendam não só a modalidade de acolhimento familiar, mas também a modalidade de acolhimento institucional, que também é muito importante, e ambas precisam caminhar juntas, não tem como uma viver sem a outra, ambas vão ter que trabalhar unidas, e que não tenham preconceito também com o acolhimento institucional, porque ainda existe muito disso. Tem pessoas que têm preconceito com crianças que por alguma situação foram parar no abrigo, mas elas são vítimas daquela situação. E você, com preconceito com aquela criança, você só está causando mais uma dor àquela criança. Então, o que eu queria deixar para vocês é realmente isso, que vocês entendam o Serviço Família Acolhedora, entendam que as crianças são vítimas dessa situação, não é uma obrigação só do Estado, não é uma obrigação só da família, é uma obrigação nossa também, nossa como população, nossa como sujeito. Nós também temos que fazer por essas crianças, e cada um de nós que estamos aqui hoje, se a gente sair daqui e explicar para outra pessoa que existe esse serviço, que ele pode contar, que pode se transformar em uma família acolhedora, vai fazer toda a diferença. Como o Kelson perguntou, o Serviço Família Acolhedora, ele já funciona aqui em Cabo Frio, ele está com as inscrições abertas, ele funciona aqui na lateral do Fórum, na Secretaria de Assistência Social. Nós acolhemos crianças de 0 a 18 anos, mas a família, ao se cadastrar conosco, eles escolhem qual o perfil de criança que eles querem acolher. Então, vamos dizer, quando você se cadastra ao serviço, você não é obrigado a acolher uma criança de 13 anos, por exemplo. Você pode acolher uma criança de 3, de 4, menino, menina. O perfil é escolhido por essa família acolhedora, que é acompanhada pelo serviço e também é muito respeitado o desejo dessa família, tá? Nós funcionamos de 8 às 5 da tarde, todos de segunda a sexta, e vai ser um prazer receber vocês lá para também poder esclarecer mais dúvidas
E quem não quiser se cadastrar como família acolhedora também pode ser divulgador, tá? Muito obrigada.